Bom dia, vamos para mais uma aula de história, sendo que essa aula será online, tá? Primeiramente, certo? Nós iremos trabalhar alguns tópicos do livro de vocês, tá? Que é ainda sobre a Europa no século XIX, ok? E as emergências dos estados nacionais, que a gente já viu, ou seja, foi a unificação desses estados, a formação desses estados, a formação das monarquias nacionais, onde essas monarquias eram reinos, né? E esses reinos, eles se unificam e formam um estado unificado, o país, certo? Então nós iremos ver os seguintes tópicos do livro de vocês, tá? A unificação alemã, a Inglaterra vitoriana e o capitalismo monopolista. Eu sei que eu já debati nas outras aulas e passei até uma atividade, só que eu vou frisar esse assunto novamente para depois pedir uma síntese para vocês, tá? Uma síntese de cada tópico que eu estou trabalhando agora, mas a princípio, bora lá. A unificação alemã, novamente, está no livro de vocês, viu, gente? A unificação alemã, a Inglaterra vitoriana e o capitalismo monopolista, que até a gente falou sobre isso, bora ver. A unificação alemã. A unificação alemã foi um processo, tá certo, territorial, que levou o surgimento da Alemanha como Estado-nação. A Alemanha, ela era formada por 38 estados independentes. Esses 38 estados independentes, eles se unificam e formam a nação alemã. Beleza? Que eram reinos, eu até expliquei para vocês, esses reinos. Durante o século XIX isso ocorreu. Esse processo foi conduzido pelo reino da Prússia, que nessa época era liderada por Guilherme I. E o primeiro-ministro, tá, era Otto Bismarck, foi ele. Otto Bismarck, ele foi o precursor da unificação dos estados. Essa unificação desses estados, a união desses estados, vai surgir a nação da Alemanha. Essa unificação territorial decorreu, tá, da modernização da economia da indústria da Prússia, que queria ser a mais rica da Confederação Germânica. A Prússia queria ser, tá, a mais rica da nação germânica. Como também da modernização do exército. Desculpa, gente, vocês sabem, né? Avenida, zoada, tudo bem. A Confederação Germânica, como também a modernização do exército. Por fim, o processo foi possível, tá, com o fortalecimento das nações vizinhas, que permitiu que os prussianos, né, além de conquistar, se anexasse aos territórios, eles formariam a atual Alemanha, tá? Como eu já tinha falado outrora, foi a união dos 38 estados, tá, germânicos. Essa união formou a Alemanha, tá? No século XIX, a região que corresponde ao atual território da Alemanha era composta por pequenos reinos, né, dos quais muitos estavam sob domínio do Império Austríaco. Aí teve também um conflito, tá? Porque o Império Austríaco, a Áustria, né, a Inglaterra, não queria perder esse território para os germânicos, tá? Então, houve também um conflito, tanto é que quem vai fazer parte desse conflito, dessa luta, vai ser Otto Bismarck, como eu já tinha falado, que ele foi um dos precursores da unificação da Alemanha, ok? E outra, a gente até viu também a questão do Congresso de Viena, né? O Congresso de Viena, né, também fortaleceu para a unificação da Alemanha, ou seja, da nação alemã. A Confederação Germânica, no entanto, não significava uma unidade territorial para essa região. Além disso, a presença austríaca nessa
região, enfraquecia o poder dos prussianos, o reino da Prússia. E foi por causa do reino da Prússia que houve a unificação, né? A unificação dos outros reinos, tá? Formando assim a nação alemã. Deu para vocês entenderem, né, gente? Né? Sim. Agora o próximo tópico vai ser, tá? A Inglaterra vitoriana, que a gente até já abordou um pouquinho sobre isso, mas vamos enfatizar, tá? A Inglaterra vitoriana foi um período em que a rainha Vitória, ela passou administrando, governando a Inglaterra, por isso ficou conhecido como a Era Vitoriana. Vamos lá? O que foi a Era Vitoriana? Foi um período da história, tá? Onde a rainha primeira, Vitória, governou entre 1837 a 1901. Esta época teve uma importância muito grande na Inglaterra, porque foi o auge, tá? Na Inglaterra. Além de conquistas coloniais. Na Era Vitoriana, a Inglaterra tornou-se um país, nesse período, né, que ficou conhecido como a Era Vitoriana, a Inglaterra se tornou-se o país, tá, mais rico e poderoso no mundo. Então, tudo por conta da contribuição, da administração da rainha Vitória, a rainha da Inglaterra. Nascida em Londres, tá? No dia 24 de maio de 1819, ela subiu ao trono em 1837. Quando a rainha ela assumiu o trono, a rainha Vitória, ela tinha 18 anos de idade. De família nobre europeia, de origem germânica, tá? Casou-se com o príncipe, tá? E teve filhos. Seu reinado terminou com a sua morte em 1901. Isso foi a vida da rainha Vitória, ok? Agora, as principais características da era vitoriana. Quais foram essas características da era vitoriana? Bem, essas características foram restauração do prestígio da coroa inglesa, ou seja, a coroa inglesa ela começou a ganhar recursos, né, entre os outros países, o fortalecimento, o forte desenvolvimento industrial, ou seja, a partir da rainha Vitória, tá? Houve no país um desenvolvimento muito grande da indústria, certo? Então, essa questão a gente sabe que o berço da revolução, o surgimento da indústria ocorreu aonde, gente? Na Inglaterra, né? A Inglaterra foi o berço, né, da revolução, do aparecimento das máquinas. E no governo da rainha Elizabeth foi o auge da indústria, ok? O sistema colonista, ou seja, de colonização, tá? A conquista da exploração. Olha, aí a Inglaterra vai conquistar agora, vai explorar a África, a Ásia, a Oceania. Sabe por que os ingleses vão fazer isso? Porque a Inglaterra vai precisar, gente, de matéria-prima para poder produzir os bens de consumo. Porque os ingleses, eles tinham a máquina, eles tinham as fábricas e a matéria-prima. Então, eles pensaram, vamos agora colonizar os países. A partir daí, dessa colonização, eles iriam extrair, tá, a matéria-prima e ter a superprodução na indústria, ok? A política social também baseada na plantação de valores, tá? Valores morais, né? Outra característica também é a representação ao crítico de ideias vitorianas, aquela que segue valores morais propostos pelo regime, ou seja, houve também a perseguição de escritores, políticos. Essa perseguição foi que no governo da Rainha Vitória, tá, também houve o auge da cultura, só que quem implantasse algo que fosse contra ao reino, a rainha, essas pessoas eram perseguidas, tá? Eles eram perseguidos. Houve também um grande investimento da infraestrutura ferroviária, portos,
instalação de telégrafos. Então, isso tudo foi durante a administração da Rainha Vitória. No campo das relações internacionais, bora ver, né? Ficou conhecido como a Paz Britânica, né? Pois houve um amplo desenvolvimento e poucos conflitos, ou seja, a Inglaterra não estava envolvida nesses conflitos, porque os ingleses, tanto a Inglaterra quanto a França, eles sempre estavam invadindo os territórios. Para ser, como eu falei, essas duas nações, elas queriam ser as maiores potências da Europa. Tanto é que nesse período, tá certo? Que é conhecido também como a Era Vitoriana. Na Era Vitoriana foi o auge da Inglaterra. A Inglaterra se tornou o país mais rico e poderoso no mundo, tá? O amplo crescimento e desenvolvimento da indústria, da burguesia, né? Deixa eu ver mais. A supremacia do domínio da política britânica no cenário mundial. Então, os britânicos, eles passaram a ter o seu domínio econômico no mundo, tanto domínio econômico como político também, tá? Então, a Era Vitoriana, apesar da censura, né, que houve a censura na arte, como eu falei, que foram perseguidos, né, poetas, escritores, artistas, os artistas que opunham ao regime, né, nesse período, foi marcado um grande também desenvolvimento artístico e cultural na esfera das artes, ou seja, houve um desenvolvimento na arquitetura, na literatura, no teatro, certo? As artes buscavam satisfazer o anseio cultural da classe média, tá? Ou seja, eles visavam a questão também, porque era tudo que mandava, a gente sabe, nesse regime, era o rei, né? Então ele tinha que fazer algo para agradar o rei. Deu para vocês entender um pouquinho sobre a Era Vitoriana, meus amores. Agora vamos para o monopólio, né? O capitalismo monopolista. Ou seja, onde há o monopólio do capitalismo. Vamos lá. O que foi o monopólio capitalista, né? A partir de meados dos séculos, com o desenvolvimento tecnológico, né? Vem a Inglaterra, né? Meados do século, né? 1950, nesse período, levou ao surgimento de novos métodos, tá certo? Um avanço tecnológico, né? Esse avanço tecnológico era a produção de aço, a produção de materiais resistentes, de máquinas de construção civil, nos transportes, objetos de uso corrente, né? De uso decorrente, novas fontes de energias, como gás, eletricidade, substituindo também gradativamente o vapor por vários tipos de motor. Aí sai o surgimento, né, o vapor pelos motores, né, navio, trem, automóveis, o desenvolvimento de companhias siderúrgicas, metalúrgica, né, a mecânica, a indústria petrolífera, o setor ferroviário, as redes de telecomunicação, o rádio, tá? Isso tudo foi a questão do avanço e o monopólio, tá? Ou seja, o capitalismo, a gente sabe que ele vai surgir durante a Revolução, né? Ele vai surgir durante a Revolução Industrial. E nessa Revolução Industrial, a gente sabe que o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema político-econômico, onde vai ter o capital de giro, né, a superprodutividade, a produção e também, ou seja, os países capitalistas eram países que sempre estavam em constante crescimento econômico, né? E vinha também, além do crescimento econômico do país, vinha a questão das invenções tecnológicas, o auge,
né? O descobrimento, novas tecnologias. Então, esse monopólio capitalista, o controle do capitalismo, tá? Ele também pode ser tido como capitalismo financeiro. Corresponde a esse sistema, ele corresponde à terceira fase também da Revolução Industrial, tá? No século XIX, que está presente desde os dias atuais, né? Ocorreu no século XIX e está presente até os dias atuais, que é essa nova descoberta, que é essa questão tecnológica, né? Essa questão de modernidade nos equipamentos, na questão de eletricidade, então tudo que está voltado para a tecnologia, para a questão, isso é o chamado capitalismo monopolista. Eles estão, não é o monopólio do capitalismo, o monopólio da economia. Eles estão tentando crescer economicamente, visando essas áreas, né? Eles visam essas áreas. Recebe esse nome, tá? Recebe o nome visto como bancos e outras instituições ligadas também à questão financeira, tá? Ou seja, aí vem os bancos, né? A questão das pessoas fazerem empréstimo, as pessoas comprarem determinados bens de consumo ou até mesmo investir em empresas, né? Para poder tirar uma fonte de renda, né? Então, isso foi conhecido também como a fase do capitalismo, um sistema. O que é o capitalismo? Que é um sistema econômico, tá? Que vai surgir lá na Inglaterra, como eu falei. Aí vem o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. Então, são esses três tipos de capitalismo: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, tá? Que eles visam o quê? As principais características, né? Eles visam o quê? O controle da economia, o surgimento de empresas globais. Aí vem também a globalização, tá, gente? Com o surgimento dessas empresas, vem a chamada globalização, se tornando acessível para todos. O aumento da concorrência internacional, ou seja, os países eles estão querendo criar um produto, e esse produto aí tem a questão da concorrência, tá? O monopólio e o crescimento econômico. Produtos financeiros, moedas, empréstimos, como eu havia falado, né? Ampliação do mercado internacional, a expansão da globalização, os avanços tecnológicos, a revolução da comunicação e os meios de transporte. Olha a era digital, né? As redes sociais, tudo derivado a isso, ok? E também vem o cartel, que é o acordo entre as empresas, tá certo? Essa questão do cartel, eu sou até um pouco contra o cartel, porque eles fazem assim: uma empresa ele visa, né? Aí eles taxam uma mercadoria, aí aquela mercadoria ela tem um valor, então esse valor é para todo mundo. Aí você não tem uma opção de, eu vou comprar mais barato, né? Você não tem essa opção, porque cartel, o preço é unificado, tá? É o mesmo valor. Muitos estavam fazendo até isso com a compra do gás, uma época dessa que houve a falta de gás, quando os caminhoneiros eles entraram de greve, aí fizeram um cartel, né? Eles colocaram um valor bem alto, você tinha que comprar, porque automaticamente você necessitava, e é um sistema de cartel. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tá? Vocês vão fazer uma síntese desses tópicos que eu mencionei, tá? A síntese é um resumo, tá? Um resumo mais ou menos de 10 linhas para cada tema que eu abordei. Qual foi o tema, professora? A unificação alemã, a Inglaterra vitoriana e o capitalismo monopolista, como eu já expliquei para vocês, ok? Tenham um bom dia, fiquem todos com Deus e até a próxima aula de História online. Tchau!